Olha só, como não é novidade, Bolsonaro mentiu a rodo no UOL. Pois é, ele deu uma entrevista lá que ninguém pediu, né? Mas por que que ele deu essa entrevista? Por que que o UOL deu espaço para ele? É o que a gente vai discutir agora no Plantão do Meteoro. Olha, o Bolsonaro não tem nenhum cargo nesse momento, ele está inelegível, é réu e mesmo assim tá lá, tá o UOL dando espaço para ele. E o Pedro Zambarda, que tá aí na tela pra gente, vai contar o porquê, né? O que aconteceu aí pro Bolsonaro ter espaço no UOL. Ó, o arroba do Pedro tá ali, ó, arroba Drops de Jogos, pra você se inscrever e seguir o Drops de Jogos. Seguir o Pedro também, arroba Pedro Sólidos nas redes sociais. E me seguir também, se você quiser, arroba lu.junior. Vamos lá, Pedro. Parece estranho, né? Por quê? Cara, o UOL é do Grupo Folha. O Grupo Folha publicou o Jair Bolsonaro como um cara a ser ouvido sobre democracia, né, bicho? O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E aí que tá, Lúcio. Sabe o que é o real motivo? Eu tava conversando com alguns colegas jornalistas, algumas pessoas que conhecem o colunista do UOL, Josias de Souza, que jornalistas, inclusive, que trabalharam décadas na Folha, no UOL. E assim, sabe por que o Bolsonaro é chamado para entrevista, Lúcio? Por quê? Porque o candidato da grande mídia é o Tarcísio de Freitas. Eles estão usando o Bolsonaro de trampolim para falar, esse Lula não dá, vamos de Tarcísio, gente? Concentrando o público bolsonarista, sabe? E aí o Bolsonaro, tal como o James Bond do 007, ele tem licença para mentir na imprensa. Sem ser, né, sem ser importunado, sem ser checado. Ele é quase aquele personagem assim, tipo, sabe, bicho exótico no zoológico? Traz audiência e a mídia irresponsável dá espaço para ele. E, gente, assim, é terrível. O segundo maior portal do Brasil está dando espaço para um fascista ser normalizado. Um cara que vai ser preso, vai ser punido pelo que ele fez. Mas assim, estão achando que é a coisa mais normal do mundo. Olha isso, Lúcio, ó. A cara dos entrevistados nesse primeiro corte que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu separei alguns cortes aqui do UOL. Vamos lá. Peço ao meu inimigo ser presidente da República. Terrível. Você tem problemas, domingo a domingo. Agradeço a minha esposa, a minha família, que esteve do meu lado esse tempo todo. Nós começamos com um Brumadinho, aquela questão terrível lá em Minas Gerais. E quase todo dia tínhamos problemas pelo Brasil. Eu confesso a você, eu não esperava jamais ser presidente da República. Vim candidato, porque eu chego, 28 anos de deputado, vou cuidar da minha vida. E acabou me elegendo. Até falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente? Que o problema, José, não é apenas os problemas do Brasil. Você tem uma gama de pessoas em Brasília que querem fazer parte do poder sem risco nenhum. Nós acabamos com a certa pacificação que existia lá. Cara, assim, Josias, foi terrível ser presidente da República. Você ficou com dó, Lúcio? Muita. Eu não muita. Cara. Nossa senhora, tô chorando aqui. Cara, 700 mil pessoas morreram na presidência desse fulano. E esse cara sendo entrevistado como se fosse um estadista. É ex-presidente da República. Mas dane-se. E ele tava tirando sarro. O UOL vai ser desse jeito com o Lula? Não vai, né? Não vai, né? Vai pressionar, vai perguntar do INSS. Agora, o Bolsonaro que foi alvo de editoriais duros do Josias, mas o Josias ficou que nem um gatinho. Um gatinho persa olhando pro Bolsonaro. E o Bolsonaro lá atacando pau. A Carla Araújo, que tava com ele, fez mais perguntas. Que troço ridículo, gente. Tem mais cortes aqui, ô Lúcio. Ele reclamando que não tem vitórias contra o Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma piada, gente. Vamos lá. Consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso mais... Ó a cara do Josias, gente. Um recurso mais óbvio que... Tá tranquilo. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Ó a cara do Josias, gente. Eu conversei com um jornalista chamado Luiz Costa Pinto. Ele entrevistou o Pedro Collor de Mello e ele conhece muito Brasília. Ele falou, fiquei com vontade de mandar um zap pro Josias. Não tem nada a perguntar. Você não pode virar pro presidente da República e dizer, você está mentindo.
E o Bolsonaro não está falando no blog do josias.com.br, ele está falando no UOL. Ele está mentindo no UOL. Esses caras estão criando um novo gabinete do ódio, permitindo que esse fascista fale para dar espaço para o Tarcísio tentar ser presidente da República. Isso aqui é o cúmulo da irresponsabilidade, Lúcio. É um absurdo. Se você recebe o Bolsonaro no Meteoro, você não vai questionar ele? Ah, mas com certeza. Não, a gente ia massacrar ele numa entrevista, certo? Com certeza. Não dá, gente. O Fabrício Rinaldi, que é meu colega lá no DCM, ele encontrou o Bolsonaro em Brasília e perguntou pra ele: ué, Bolsonaro, não foi tanta gente em Copacabana? Ele: foi sim, foi 6 milhões na internet. É isso que tem que fazer, gente. Tem que tirar esse cara do sério. Ele tentou dar golpe de Estado. Ele não é um estadista. Não é, assim, com todas as críticas que se façam, eu faço todas a ele, porque foi um privatista desgraçado, mas o Fernando Henrique Cardoso não merece o mesmo tratamento do Bolsonaro. Ah, sabe a direita que morreu, que o Reinaldo Azevedo fala, Lúcio? É isso. O UOL morreu, o jornalismo do UOL morreu diante do Bolsonaro. É inacreditável isso aqui. Vamos continuar vendo mais um pouquinho. O recurso, por mais óbvio que você não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para... Eu estou no processo do Supremo por causa do Ramagem. Olha o Bolsonaro combinando declaração para tentar fazer aquela tese imbecil do Hugo Mota, que é um golpe dentro do golpe, prosperar na Câmara. É um jogo ensaiado isso aqui, gente. Aí o Bolsonaro vai falar no UOL. Todo mundo ia atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só. Não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas. 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro. Não, é ridículo. Teve um comentário aqui muito bom do chat do... Como é que é? Eu tô vendo aqui o comentário aqui que mencionou o PSDB. Enfim, teve um comentário do chat que fez a comparação. O jornalismo de direita morreu junto com o PSDB. O Josias de Souza morreu junto com o PSDB, Lúcio. Ninguém mais faz jornalismo nesse negócio. Esses caras estão diante de um líder fascista e não estão perguntando dos processos, não estão perguntando de como ele está na boca da prisão, não estão fazendo perguntas contundentes, estão tratando ele como se fosse um senhorzinho, tadinho dele. É um palanque, né? Um palanquezinho pro cara colocar a narrativa que ele quer. É isso. E ó, o UOL publica isso aqui como se nada fosse. Ele negando uma minuta de golpe foi achada na casa de um monte de gente, começando pelo Anderson Torres, que ele não fala minuta de golpe, ele fala minuta do Anderson. Diz que conversou sobre estádio de sítio do quê, Bolsonaro? Você perdeu a eleição, Bolsonaro. Estado de sítio. Ficar conversando de estado de sítio é golpe. É golpe. Eles iam dar um golpe militar. Não era discussão de estado de sítio. Estado de sítio é uma ferramenta muito específica para uma situação que não é a de derrota eleitoral. Não é a de derrota eleitoral. E o UOL deixando ele falar isso sem interrupção, sem nada. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso. Isso foi conhecido como minuta de golpe. O que o Alexandre Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Você é condenado agora sem minuta de golpe? Não, tem sim. Foi encontrada uma minuta de golpe na casa do Anderson e tem um depoimento dizendo que você revisou a minuta. O que fizeram com o ministro antes da Justiça, algo terrível.
acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, né, eu daria 0 para aquele aluno. Ele, assim como eu, em viagem pelo Brasil, era comuníssimo. O pessoal me enchia de papel, pedido de emprego, sugestões. Olha, presidente, eu não vi os autos, evidentemente, mas vi. Pera um pouco, se você não viu os autos, o que você tá fazendo aí, cara? Já começa o erro por aí, né? O que você tá fazendo aí? Você tá maluco? Eu vi as 884 páginas de investigação da Polícia Federal. Eu vi as sentenças. O Josias, com essa barba branca, não viu os autos? Gente, isso é erro de foca. Não é possível. Esse cara foi chefe de sucursal em Brasília, da Folha. Vi o depoimento dos comandantes militares, né? O Freire Gomes, o Batista Júnior, eles, no depoimento, disseram que o senhor expôs a eles um decreto, uma minuta, e pediu a eles que avalizassem aquilo. Eles se recusaram a avalizar. Então, isso se consta dos autos, né? O que eu quero é o seguinte... Ele fala que não lê os autos e aí depois ele menciona os autos. Por quê? Mas o senhor exibiu havendo uma minuta de defesa do sítio, se fosse feito por mim, se eu tivesse aqui a essência, isso é algo realmente contundente. Agora, o que eu preciso? Ter acesso a isso. Mas os comandantes mentiram, então? Não. Não estou dizendo que eles mentiram de jeito nenhum. Uhum. A minha conversa com os comandantes sempre foi pacífica, nunca até no espírito de eu sou presidente e você é comandante. Mas havia um documento, o senhor expôs um documento a eles? O documento nunca existiu porque não estava assinado por ninguém. Foi conversado sobre sítio e defesa. Mas havia essa minuta. Daí apareceu a história da minuta. Uhum. Eu quero ter acesso à minuta. É o que falaram aqui no chat. Mais do que dar palco, eles validaram a voz do Bolsonaro, Lúcio, como se fosse a voz de alguém sensato, de um ator político legítimo. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão fazendo campanha pro Tarcísio. Isso é campanha pro Tarcísio, gente. Isso é uma campanha para qualquer um que se coloque no campo bolsonarista. O UOL acha normal a extrema-direita. A imprensa brasileira é um lixo. E eu tô falando isso sendo jornalista há décadas. A imprensa jornalística, do ponto de vista ideológico, eu não tô falando de técnica. Tem ótimos repórteres. Eu não tô falando de técnica. Do ponto de vista ideológico, é uma imprensa que só serve às classes burguesas. E serve ao delírio burguês que agora é essa onda de extrema-direita. É inacreditável isso que a gente está vendo aqui. É como se fosse o Hitler sentado e sendo tratado como se fosse o Churchill, que os dois são dois lixos, mas o Churchill não espalhou uma ideologia que fez os campos de concentração. As pessoas não perderam a noção do ridículo. É ridículo essa entrevista. Eu fico com dó da coitada da Carla, que não tinha que se submeter a isso, porque o Josias é chefe dela. E ele não deveria estar fazendo um troço desses. Assim, cadê, gente? Se for para entrevistar... Cadê o jornalista? Cadê o jornalismo? Cadê o jornalismo? Cadê as perguntas? Tá, vamos retirar a palavra humilhar. Cadê as perguntas sobre a pandemia? Que parou de ser falado. Parece que ninguém morreu. Sabe, Pedro, quando eu vi a entrevista do Bolsonaro... Entrevista não, né? O Bolsonaro lá no Jornal Nacional, em 2018. Ele estava entrevistando todos os candidatos. O Jornal Nacional, com William Bonner, e acho que naquela época já era a formação atual, eles caíram no mesmo erro que todo mundo já sabia que não deveria cair, que é levantar as bolas que o Bolsonaro quer cortar, né? E basicamente parece que a imprensa ainda não aprendeu, né? Parece que ainda não aprendeu a falar com o Bolsonaro, porque ali tudo que ele queria falar, ele conseguiu falar, do jeito que ele queria falar. Não se sentiu desconfortável em nenhum momento. Lembrando que o jornalismo não tem função declaratória. Você não tem que abrir só para declaração e publicar a declaração por si só. Não, você tem que trazer o fato. Qual que é o fato hoje? Ele é réu, tem lá um processo inteiro, cheio de informações, que ao que parece o Josias não leu, né? Não leu os autos. E aí o que vira? Vira um jornalismo declaratório. O Bolsonaro fala, o UOL publica exatamente o que ele falou, e é isso. E entrega para o público interpretar o que quiser. Mas cadê a apuração do que foi falado? Né? Triste.
Triste. Gente, eu esperaria isso do Metrópolis, que é um veículo grande, mas é um veículo que se presta como correia de transmissão do bolsonarismo. Eu esperaria isso do Antagonista, que já foi lavajatista e hoje é bolsonarista novamente. Eu esperaria isso da Revista Oeste, que foi construída para bajular o Bolsonaro, é a Jovem Pan 2. Eu não esperaria isso do UOL, gente. Infelizmente, parece que a Folha de São Paulo tá doida para voltar para aquele veículo. Aliás, assistam Meteoro Repórter com Adriano Diogo, uma aula do que foi a ditadura militar. Parece que a Folha está com saudade de entregar os caminhões do jornal para os torturadores sequestrarem as pessoas na época da ditadura. Muito bem, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo também. E ó, terminando esse vídeo, já tem um novo vídeo do Meteoro Telescópio. Tá pronto, sobre a relação entre Big Techs e o Donald Trump. Você já pode assistir, já está disponível lá, tá certo? Ficamos por aqui, Pedro. Obrigado pela participação, querido.